Uma hora é bom, né? Ó, Começar então, né, com Deixa eu colocando gravar aqui. um boa noite. Faz uma introdução, né, João? Sim. Pronto, estamos gravando. Então, gente, muito boa noite a todos e a todas que estão aqui, né? E estão assistindo também pelo YouTube depois da gravação. A gente está começando mais um projeto aqui do NEP Brasil, que é estudar essa obra aqui, ó. O Evangelho por Dentro. É uma obra mediúnica de Wagner da Paixão, pelo espírito Honório, né? Onofre, nosso querido seu Honório. E é um estudo interpretativo do Evangelho de Mateus, à luz do Espiritismo. Eu estava folheando a obra, você vê que é capítulos bem curtos, né? Mas dá para você aprofundar bastante o que ele escreve em espírito. E a gente vai ter como condutor, digamos assim, regendo a orquestra, né, Xaxá? O nosso amigo Emerson Xaxá, que participou do pessoal, com o pessoal de Minas, né? Desse estudo junto com o Honório, enfim. E a ideia é a gente poder partilhar os nossos conhecimentos, as nossas experiências, né? É bom que a gente tenha feito as leituras prévias, eu estava fazendo o deverzinho de casa aqui, e para poder deixar, né, o estudo mais completo, com mais referências, enfim, perspectivas diferentes. Então, novo projeto NEP Brasil, é uma forma também de a gente estar se reunindo todo mês, né, matar a nossa saudade, e manter essa egrégora que a gente criou aí pelo Brasil inteiro e manter a sintonia dos nossos corações e das nossas mentes. E hoje a gente vai ver o primeiro capítulo da obra, né, que é pela escala genealógica. Então está lá em Mateus 1, capítulo 1, versículo 17, quando se fala das gerações, né, 14 gerações, depois mais 14, depois mais 14. E aí Xaxá vai nos conduzir. Então, Denise quer fazer a prece para a gente? Elevando então os nossos pensamentos ao alto, Ó, tá mentalizando. fechado, Denise. Sim. Elevando os nossos pensamentos ao alto, mentalizando a imagem de Jesus, nosso mestre, nosso guia. Agradecemos, Senhor, por mais um encontro em seu nome, mais um encontro dessa grande turma de amigos, fortalecendo os nossos laços, para que possamos, Senhor, estudar suas mensagens, estudar, Senhor, seus ensinamentos que foram trazidos e dessa forma, Senhor, fazer com que possamos, de alguma forma, fazermos a nossa reforma íntima, fazermos com que possamos estar cada dia um pouco melhor e mais próximos de Ti, Senhor. Agradecemos por esse momento, por esse encontro e pela presença de todos. Graças a Deus. Boa noite, Cris. Olha quem chegou aí. e aí, Cris, boa noite. Leoa do Norte. Abra aí seu áudio. Eita, não tá aberto não, Tá Cris. fechado, Cris. Você quer falar, mas não quer falar. Pronto. Tá dizendo, saudade das carinhas lindas. Saudade de vocês. Desculpem o atraso, gente. Não, tá ótimo. Bom, vamos nessa então, né? É uma proposta bacana, a questão do estudo, né? Entre nós aqui principalmente, né? E agora gravando e talvez subindo aí para a internet. E a proposta é a gente estudar esse livro que o João comentou aqui, que é o Evangelho por Dentro. Que é um livro, né, que ele está mostrando aqui novamente aí, todo mundo mostrando. E quem participou do evento em setembro em Brasília, né, o terceiro encontro, as 200 primeiras inscrições ganharam esse livro, junto com outros, de Honório Abreu, gentilmente cedidos aí pelo Grupo da Bênção, né? E é um livro maravilhoso. Estou suspeito para falar porque eu venho acompanhando desde a concepção, né, de quando as primeiras mensagens começaram a vir através do Wagner, desse tipo de estudo, né? E culminou nessa obra. Então é fantástico. Eu queria só mostrar aqui para vocês, eu vou só compartilhar aqui. Me desculpa aí pelos pigarros, gente, porque eu tô
mudança de clima, passei por uns 3 estados do brasileiro, mas uns fusos diferentes, climas e tudo mais. Enfim, fuso não, brincadeira. Ó, gente, vocês estão vendo aí, né, o Evangelho por Dentro, não é isso? Então, a ideia é a gente fazer um estudo sequenciado dessa obra, como o João já bem leu, é um estudo interpretativo aí de Mateus, né, então do livro de Mateus, à luz da doutrina espírita. Teremos um João, teremos um Lucas, teremos um Marcos? Não sei, isso é a espiritualidade que define, né? Mas é um trabalho tão assim, para mim, tão profundo, tão maravilhoso, que esse livro, eu acredito que deu o tom para nós mesmos pegarmos qualquer passagem depois do Evangelho e estudarmos de uma forma mais aprofundada. O que eu quero dizer com aprofundado, né? E aí é o que eu venho, não é insistindo, mas conversando com alguns amigos nossos aqui, né? Deixa eu ver aqui, se eu dar um clique... Ah, não, peraí, não é assim, não. Opa. Aqui. Muito bem. Por Honório Abreu, e a gente já falou sobre ele, fizemos até um estudo, né? Falando sobre o Honório, quem foi o Honório Abreu e tudo mais. Então, assim, por que o Honório Abreu, né? Porque é uma pessoa que estudou 50 anos, né? De forma mais profunda, à luz da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. E não só o Evangelho, como diria assim, a Boa Nova, mas também o Apocalipse, né? A Gênesis, enfim. Uma pessoa super conhecedora. Quem o conheceu em vida, né? Aqui encarnado, pode comprovar isso. E uma dessas pessoas, e eu faço questão de a gente, né? Como é o primeiro bate-papo sobre o livro, que é um negócio que tem que ser colaborativo, viu? Então, mais uma vez, sem professores aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus, nós estamos aqui para aprendermos juntos e vamos que vamos, né? Uma das pessoas que passou, né, por essa escola do Honório Abreu foi o nosso querido... Deixa eu passar aqui toda... Aqui, ó. Foi o nosso querido Haroldo Dutra Dias, que faz a apresentação desse livro, né? Então... Lembrança de um saudoso professor. Ele começa assim. Ele foi um professor, ele foi um segundo pai para muita gente, né? Eu considero ele um segundo pai, porque a afinidade assim, foi tão grande em 2 anos de convivência direta com ele que, nossa senhora. E o Haroldo, na apresentação, fala um pouco da vida do Honório, né? Coisa que a gente já falou um pouquinho, né? Descobriria no Espiritismo o roteiro da iluminação pessoal. Então, você está falando do Honório. E eu queria só destacar algumas coisinhas que estão até aí já destacadas, né? O Haroldo comenta, ele, o Honório, um evangelizador nato. Destacou-se pela segurança e sabedoria no trato com os princípios espíritas. Isso aqui é básico, é questão sine qua non. Ou seja, sem esses princípios da doutrina espírita, como ele fala em uma série de não só palestras, de estudos que ele fez, ficaria muito difícil o entendimento, né? Então, graças a Deus, nós temos a doutrina espírita que nos auxilia, sem desmerecer qualquer outra, né, veia interpretativa. Mas ele, com sabedoria, através dos princípios espíritas, para extrair do Evangelho quanto do Antigo Testamento o espírito que vivifica. Então, isso aqui são coisas interessantes a gente começar a falar, porque o Honório, claro que ele passou pelo que a gente já passou, pelo que a gente passa diariamente nos estudos, que é buscar o conhecimento histórico, né? Da cultura, enfim, do literal, né? Que existe nos textos, mas a busca constante do Honório e companhia é a extração do espírito que vivifica. E eu acho que deve ser, na minha opinião, né, a meta de todos nós, né? Porque o material, o físico, a gente conhece muito bem, a gente entende até mais fácil, né? Mas extrair o espírito da letra, isso aí vai realmente vivificar a gente, como disse Paulo de Tarso, né? Enfim, ele vem falando aqui, ó, mais abaixo, né? Foi notável pelos estudos sistematizados sobre os temas evolução. Gente, o Honório, ele era convidado para várias palestras ou estudos ou em
mocidades espíritas para falar de evolução. Então você imagina o que é o Honório falar para uma mocidade espírita sobre evolução. E dali ele começava a colocar o evangelho em tudo. Era uma coisa impressionante. O Haroldo está reforçando isso. No Antigo Testamento, Gênesis, Moisés, Apocalipse de João, no Grupo Emmanuel. Então tem um Grupo Emmanuel lá fundado por ele, né, lá em Belo Horizonte, onde o Haroldo até colocou aqui, aos sábados e pela manhã e terça-feiras à noite. Gente, eu já comentei isso, mas aquilo ficava super lotado, né? Era uma estrutura um pouco mais simples no começo, depois modernizou um pouco lá o prédio, mas as pessoas ficavam até do lado de fora da janela assistindo. Então era uma coisa impressionante, tá? Se destacou pelo trabalho que ele fez no Parábolas e Ensinos de Jesus, lá do EAD, da FEB, do qual o Haroldo participou também. Então se reuniam ali semanalmente para poder trazer a lume esses ensinos, enfim, através dessa apostila. E aqui ele vem falando, né? Em 1998 passou aí no Grupo da Bênção, ele ficou sendo dirigente mediúnico do Wagner, o Haroldo participava também, enfim, tem toda essa história aqui. E aí ele termina, né? Uma dedicatória, foi 2014, né? Querido professor dos altiplanos da espiritualidade, para onde te conduziram os teus atos genuinamente evangelizados e tua conduta ilibada, lembra-te dos teus evangelizandos que ficaram, saudosos da tua palavra amiga, serena e sempre sábia. Era isso. Então, o Haroldo participou de algumas, ele acompanhou, então, enfim, fez um relato bem bacana. Oi, João. Tem uma expressão que Haroldo usa no comecinho que é assim, terra das alterosas. Isso é uma designação para Minas Gerais? É isso mesmo. Ah, legal. É isso mesmo, terra das alterosas. Olha aí. Nossa querida Minas Gerais. Minas tem um negócio, né? A Conceição que eu diga. É o país. Tem um pouco de negócio, Minas. Inclusive pão de queijo. São lindas as montanhas alterosas de Minas. Exatamente. E tem até uma coluna espiritual lá chamada Novos Horizontes. Gente, dedicada ao estudo do Evangelho, tá? Veio uma obra do irmão do Honório Abreu, com o pseudônimo de João Lúcio, tá? Que é o nosso querido Oswaldo Abreu, intitulado, veio através do Wagner essa obra, chamado Em Novos Horizontes. Gente, fantástico, tá? Fantástico. Uma coluna espiritual sobre Minas, de estudo do Evangelho. Bom, eu faço questão de trazer só alguns pontos aqui do prefácio do Honório Abreu. Essa mensagem foi psicografada em 2012, né? O Wagner estava fora do país e recebeu essa mensagem, que foi o prefácio já da obra que foi lançada em 2016. Gente, a espiritualidade trabalha de um jeito, né? E ele veio falando aqui, tá aí para todo mundo, quem tem um livro, o livro tem no Kindle também, quem tem um livro em mãos, né? Eu queria só destacar algumas coisas. O Honório fala, buscar o Evangelho em sua essencialidade. Naquilo que é de essencial, no suprassumo do negócio, tá? Sem desmerecer tudo que o Evangelho traz. Muito pelo contrário. Usando os tesouros dos esclarecimentos de Allan Kardec e o material que especialmente Emmanuel, eu fiz questão de destacar isso, né? Através do Chico, né? Trouxe para nós. Vocês vão ver muito o Honório falando, se reportando aos livros de Emmanuel. A obra do Chico, enquanto ele estava encarnado, foram 412 livros psicografados por ele. Depois mais alguns surgiram, né? Que estavam engavetados nas editoras. Todas essas obras tinham, do lado espiritual, o Emmanuel como coordenador. Todas. Livro Parnaso de Além Túmulo, primeiro livrinho do Chico, com todos aqueles poetas, Emmanuel reúne a galera, vai de poeta em poeta, pedindo para que deixe lá uma poesia e coisa e tal. Gente, é isso. Os bastidores contam isso. Então, Emmanuel que fez toda essa coordenação.
pode ver que a maioria dos livros de Emmanuel são prefaciados, do Chico, são prefaciados pelo Emmanuel. Emmanuel é evangelho puro. Ele tem essa missão pelo que a gente conhece da história de Emmanuel, por ter sido Públio Lentulus, enfim, contato direto com Jesus, aquela história toda que os espíritas conhecem, que está narrado lá no há 2000 anos. Então, especialmente Emmanuel, porque o Emmanuel vai no foco de algumas passagens para trazer para o espírito. Muito bem. Então, como diz aqui, buscar o evangelho em sua essencialidade. Marchar com vigor pelos domínios de vasto território iluminativo, em que os valores imortais compõem as mais belas e expressivas condições de felicidade e de paz. É isso que a obra do Honório busca trazer para nós, sempre buscando a essencialidade. Aqueles que têm olhos de ver ouvidos, e ouvido de ouvir, a gente tem que ter muita perseverança, muita disciplina, estudo reflexivo, para que inunde a gente de inspirações maiores, para o terreno, o alto terreno da própria emancipação espiritual. É o que a gente busca. A doutrina espírita nos mostra tudo isso através de seus princípios básicos, de tudo aquilo que a gente estuda com Kardec, né? A gente precisa dessa emancipação espiritual. Muito bem. Bom, fala ali mais um pouco sobre o valor insofismável, já que a segurança e a harmonia íntima no plano das escolhas, ou seja, a gente tem liberdade de escolha, mas a gente precisa ter segurança íntima, precisa ter harmonia nesse plano de escolhas, para a gente não sair, entre aspas, escolhendo qualquer coisa, ou pegando, ou comprando qualquer coisa, qualquer ideia, né? Então, com Kardec, com Emmanuel e Jesus, esse é o roteiro que o Honório nos propõe para nós. Isso tudo são expressões próprias do trabalhador consciente do valor do Evangelho. Sem presunção, sem tendência ao egoísmo, do orgulho, da vaidade, de presunção, do personalismo, enfim, para que a gente respire o clima santificante da verdade sem véus. Aí sem véus pode ser uma série de coisas. Sem véus, sem alegorias, sem misticismo, sem bengala psicológica, sem nada. O Espiritismo veio para rasgar os véus. Então, do mais simples e ignorante ao mais sábio, a compreensão se dá, pode se dar. Então, a gente não pode pretextar ignorância ou desconhecimento ou falta de cultura para poder entender a mensagem de Jesus, que a doutrina espírita também tão bem deixa claro. Não podemos. Muito bem, finalizando aqui, só para a gente entender um pouco o objetivo da obra, né? Bom, com a permissão do Senhor, sob a tutela dos nossos benfeitores, sem qualquer pretensão exegética nos planos das técnicas e das discussões, tão ao gosto dos homens institucionais ou meramente intelectuais. Com Honório, a gente não vai ver esse preciosismo ou esse hiperfoco tão somente nessa pretensão exegética, simplesmente interpretar. Vamos interpretar, é assim, aquilo que ele tão bem fez e ensinou para a gente no livro Luz Imperecível, né? Aquelas dicas que já pega de Emmanuel, então, mas esse não é o objetivo da obra, né? Então, ao gosto de nós humanos aí. Ele continua, bom, o ideal lá embaixo, ele fala ambientalmente, nos circuitos evolucionais. Nós temos a evolução como um dos princípios básicos da doutrina espírita. Como isso se dá? Kardec explica tão bem. Tá, ele explicou, mas como que a gente chega lá? O Evangelho de Jesus explica para nós. Então, o objetivo da obra, ambientalmente nos circuitos evolucionais, segundo a revelação que o Senhor nos confiou, para que pelo sentimento, cada qual possa oferir algo das bênçãos e das luzes. Essa aqui é uma frase que está bem destacada, até no próprio Kindle, porque muita gente destaca, que é o seguinte: Evangelho é fonte, e fonte de vida abundante. Daí o imperativo de buscá-lo com o que temos, como estamos, mas com vontade sincera de avançar e progredir. Eu não posso me dar por satisfeito
simplesmente porque eu estou num estágio, no patamar X ou Y, Z, eu vou buscar o Senhor dessa minha forma. Ótimo. Como eu estou. Maravilha. Como eu sou. Ótimo. Mas sempre com essa vontade de avançar. Sabe? Mas não é avançar, como foi falado aqui, no conhecimento propriamente histórico, geográfico, coisa e tal, exegético. Não. É nessa evolução do espírito, que é individual. Não adianta. É individual. Eu não vou conduzir multidões. Se eu conseguir me conduzir bem, tá ótimo. Jesus é o Mestre Senhor, o Cristo é a nossa luz e nosso roteiro para a eternidade. Busquemo-lo com perseverança e com bom ânimo. Não há, isso aqui eu acho fantástico, com respeito a todos os psicólogos e gente da área, tá? Cientes de que não há psicologia mais transcendente e eficaz que o Evangelho explicado à luz do Consolador prometido. Não existe. E finaliza, né? Deixa eu pegar a frase aqui rapidinho, peraí. Com profunda gratidão a Deus por poder compartilhar com os interessados todo o caudal da grande luz, a se espraiar em sabedoria e amor dentro desse circuito de força e revelação genuína. Olha o circuito de força e revelação genuína. Jesus, Kardec e Emmanuel. Tá? Temos outros autores espirituais? Claro que temos, né? Gente, através de uma mediunidade como a de Chico, tendo um espírito, um guia, um protetor, um pai espiritual, que era o Emmanuel, para o Chico, como o Emmanuel são pouquíssimos. Tanto é que o Emmanuel é um dos espíritos da codificação. Ele tem 2 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma delas é o egoísmo, em que ele cita, inclusive, lá a passagem de Pilatos. Por quê? Porque Emmanuel esteve lá, gente. Emmanuel esteve lá. A história pode não ter anotado tudo direitinho, mas ele estava lá. Ele tinha o poder, inclusive, de dizer: para com tudo aí. Para com tudo, não vamos sacrificar ele, não vamos mandar ele para Roma, vamos mandar para César, vamos fazer outras coisas. Ele tinha poder para isso. Não vou dizer que se acovardou, não sei se é a palavra, mas ele simplesmente deixou correr. Deixou correr. Entregou para Pôncio Pilatos essa missão, ou seja, enfim. Então, Emmanuel não é qualquer espírito. Tá? Então, as mensagens de Emmanuel, eles têm a chancela da doutrina e do Evangelho de Jesus. Pode ver que toda a mensagem dele, ele cita o Espiritismo, claro, e cita a mensagem de Jesus. Na dúvida, eu recorro a Emmanuel. Com todo respeito aos outros autores espirituais, com tudo que tem. Se eu estou na dúvida sinceramente, se eu estou na dúvida entre o que a Amélia Rodrigues fala, vamos lá, me entenda, e o que está no Boa Nova, eu vou ao Boa Nova. Se existe alguma coisinha, essa história Humberto Campos conta assim, aí outro conta daquele jeito, aí outro... Aí a gente, né? Vamos ver. Eu prefiro ficar um pouco ali com o Chico e com o Emmanuel, e com a obra de Chico, desculpa, tá, gente? Do que ficar procurando outras fontes. Mas tudo bem. Fiz questão de falar isso aqui para trazer, né, o que o Honório já traz, mas são uns destaques aqui para a gente entender o que é estudar com o Honório, tá? É buscar o Evangelho na sua essencialidade. Com tudo que é possível para contribuir, tá, gente? Coisas, aspectos históricos, físicos e tudo mais, tudo contribui. Mas ele mesmo lembrou aqui, vou já passar a palavrinha para a Cris aqui, ele mesmo lembrou que o Emmanuel diz lá no livro, aqui ó, no livro Caminho, Verdade e Vida. Né? Consoante já nos for explicado, né, que toda mensagem redentora, pois cada uma dessas mensagens se ajusta a determinada condição de nossa vida de espírito. Né? Cris, fica à vontade. Eu sempre fico pensando assim, todos os livros, as mensagens, né, desses espíritos, como a Amélia, né, que você citou, são maravilhosos, são deliciosos, né, e trazem pontos de vista, lógico, da experiência deles, né, de onde exatamente eles estavam, inclusive, naquele momento, com quem eles falaram, a gente sabe tudo. Mas eu sempre penso assim,
na hora que eu estou apressada, que eu tenho que ir direto ao ponto, Emmanuel, corta o caminho. É como, ele, para mim, é assim, é o cortar o caminho. Vamos lá direto. E daí você é que vai fazer suas reflexões, né? Isso. Mas é realmente aquele porto seguro, né? Porto Dá seguro. essa segurança. É isso mesmo. Traz a segurança. Olha, a sintonia de Emmanuel com o Chico era uma coisa impressionante. E o Chico se entregou, né? O Chico se entregou totalmente. Tanto é que o Chico veio para escrever 30 livros e depois escreveu mais 30, depois mais 30. Depois até Wagner costuma até usar essa expressão, que até ele mesmo disse que ele foi, digamos assim, desapropriado dele mesmo para poder continuar a obra, né? Ele era muito fiel, muito fiel. Então, enfim, tem muita história, né, em torno do Chico que chancela, né, essa mediunidade fantástica dele. E a sintonia dele com Emmanuel é uma coisa que ele comentava, que um determinado grupo de pessoas já estão juntas há 40 mil anos. 40 mil anos. Há um históricozinho aí de umas das passagens do Honório de que os capelinos vieram para cá uns cerca de 25 mil anos. Então essa turma vem de muito tempo, tá? Então uma sintonia fantástica. Enfim, a personalidade do Chico na mediunidade foi construída ao longo do tempo, né? João? Não, eu adoro essa história espiritual da Terra, já li muito sobre isso. Só para corroborar o que você está dizendo, na obra mesmo A Caminho da Luz, Emmanuel faz, eu acho que 3 citações à Atlântida e 1 à Lemúria. Então, assim, assuntos sobre a Atlântida tem Platão, tem obras esotéricas, tem teosofia, enfim. Emmanuel diz que existiu o continente, e é muito antigo. Então, está aí registrado. Câmbio. É isso mesmo. É isso mesmo. O Haroldo fez um estudo uma época em que ele falava sobre a fase, né, múltiplos de 7, em que existe um ciclo de 28 mil anos, 28 mil anos, né, para o planeta Terra. Então, enfim, para quem gosta de matemática, física e tudo mais, é um assunto bacana aí que... Não, e Kardec fala disso na Gênese, que é a precessão dos equinócios. A Terra gira como se fosse um peão, bem devagarzinho, e é em torno de 28 mil anos. É isso aí. Pronto. Essa precessão. Muito bom. E é isso, gente. Então, esse livro, que é o primeiro do Honório em espírito, né? Ele nasceu... Deixa eu botar aqui meu carregador. Já tá acabando a bateria. Eita. Eu sumi para vocês aí. Quando ele se acha aí falando de número, Emmanuel gosta do número 10, né? É isso, Xaxá? Do número 10? Sim. Eu não sei. Eu observo assim, alguns movimentos, eu já noto. O número 10 sempre aparece, sempre está assim. Nas 10 capítulos, né? Ele bota em Paulo Estevam, se eu não me engano. Legal. Bom, detalhes interessantes. Tem para todos os gostos. Tem estudo evangelho para todos os gostos. Todas as curiosidades. Isso. Bom, gente, aí o Honório mandou esse livro, né? Eu me lembro muito bem quando o Wagner estava escrevendo ele, que ele até compartilhou com algumas pessoas, né? Algumas mensagens. E foi numa fase bem meio turbulenta, né? Do movimento espírita como um todo. Mas e aí veio o Mateus. Gente, a coisa é tão assim. O Grupo da Benção e nós aqui também em Brasília, em outros lugares, a gente estava estudando Luz Imperecível, na sequência ou não, tal, ou só por passagens. E aí o Honório manda esse livro, aí já é o Honório do lado espiritual. Gente, a gente parou com Luz Imperecível. A gente usa como referência para muitas coisinhas, mas você imagina aquilo tudo que o Honório já conseguiu trazer para a gente, baseado nas anotações, estudos dele e da equipe, né, dos amigos, para o Honório em espírito. E ele conta aqui nessa introdução, que eu passei rapidamente, que somado aos 50 anos de experiência dele, né, de estudos e tal, mais o que ele já estudara no mundo espiritual. Ele desencarnou em 2007. Quando ele mandou aquela mensagem pelo Wagner, foram 2012, 5 anos depois, né? Então, imagina, né? A potência que não é um espírito como esse. Então a gente fala muito nele porque os atos dele, como o Haroldo escreveu aqui, chancelam, né, essa vida do Honório em torno do estudo. E a interação, a sintonia com o médium, tá? Que já desde 1998 eles tinham uma sintonia boa de trabalho e tudo mais. Enfim, além de coisas do passado que com certeza devem ter, né? E ele trouxe o estudo de Mateus.
por que não na sequência, versículo por versículo, não sei o quê. Ele saiu pulando, né? No capítulo 1, 17 e tal. Enfim, é a lógica do Honório. Ele foi colocando aqui. É uma síntese, são 45 capítulos, né? E o estudo que a gente faz desse livro aqui em Brasília já dura anos, 7 anos. E a gente está no capítulo 24, né? Um grupinho que a gente tem por aqui. Você imagina, gente, 7 anos. Porque é muita informação. Como o João comentou, são capítulos curtos, né? Pequenos. Se for para ler, rapidão. Mas se eu for para estudar, é quase que um miudinho do miudinho. Parágrafo por parágrafo ali, porque é coisa muito fantástica. E ele traz as referências espíritas, né, da codificação. Então, quando chega nessa parte, a gente realmente para. O ideal, como o João falou, é a gente ler antes, né, para que a gente possa trazer nossas contribuições. Mas o versículo é esse. Então, no primeiro capítulo, ele fala pela escala genealógica, né? E ele chama de escala. Então, com certeza não são palavras soltas, tá? E em Mateus 1,17, aqui ele está usando a tradução do Haroldo, que foi até uma homenagem, né, para o Novo Testamento lá, né, do Haroldo, que o Haroldo traduziu. E tem essa explicação também no início do livro. Então, diz assim: dessa forma, há no total 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi ao exílio na Babilônia, 14 gerações do exílio na Babilônia ao Cristo. Então tá, isso é uma passagem de Mateus. Para quem já estudou um pouco essa questão aí da genealogia, há uma certa discordância, né, ou uma controvérsiazinha, que Mateus fala dessa forma assim, ele resume, né, 14, 14, 14. João fala, mas muda um pouco as personagens, né, em alguns pontos. Há uma série de questões. Mateus está falando da família da descendência, né, ou da ascendência de José. O João já leva mais para Lucas. É Lucas. Lucas. Desculpa. É Lucas, eu estou falando Lucas aqui. fala invertido. Lucas leva mais para a família da Maria, enfim. Maria, e vai até Adão. Isso, e vai até Adão. Mas o que importa disso tudo, né? O que importa realmente? Eu fico com o Honório um pouco. Ele trouxe Mateus porque ele está estudando o livro de Mateus, né? Não à toa. Mas ele vai falar do sentido dessa escala das gerações em si. O que pode acontecer numa geração? Em 2, em 3, imagina em 14, né? E depois mais 14. E depois mais 14, né? Então, é uma coisa muito simbólica, significativa, que a gente tem que se prender a isso, é a essencialidade. E é o que ele vai estudar. Então, nós temos aí de Abraão a Davi, depois de Davi, que está incluso, né, como uma das 14 gerações futuras. Então, é interessante porque de Abraão a Davi, 14. De Davi ao exílio da Babilônia, 14, contando com Davi. Então, meio que Davi são 2 gerações em uma, vamos colocar assim, né? Talvez sejam marcos muito expressivos, né? E do exílio na Babilônia até o Cristo, mais 14, incluindo o exílio da Babilônia, né? Enfim, controvérsias à parte, vamos tentar entender, buscar o que o Honório quer falar com a gente sobre tudo isso aí. Jonas Poli. Então, tem da gematria, no estudo do valor dos números, o 14 significa suficiente. Ele também lembra suficiente. Ok. Então, ele também é o número das falanges da mão. Então, se você contar os pedacinhos que tem na mão, que é 14, ela também significa a mão. Mas ele também significa suficiente, o que basta. Então, a gente pode também entender que o fato de ter ali 14 gerações, não é, a ideia é que é o suficiente, é o que basta. É a geração necessária, o que fosse preciso, então é o suficiente. Uhum. É interessante. O Honório vai começar a falar um pouco sobre isso também, mas é o que basta para um ciclo, né? Depois começa outro, né? A evolução é assim, né? É cíclica, é em espiral. E o Honório falava muito das laçadas, né? Antes de eu continuar, o Jonas me lembrou até um negócio aqui que eu ia comentar, mas acabei esquecendo. Mas
muitas coisas que eu estou falando aqui, gente, realmente o Honório trouxe em estudos dele, e a gente tem isso. A gente tem isso em gravações antigas de áudio que foram, sabe, degravadas, foram transcritas, e tem alguns áudios, alguns vídeos, né, que no YouTube a gente pode procurar aí, e tem um projeto que o Jonas está dando uma forcinha também para nós, que é um projeto da Du, né, da Edu Isis, que é Estudando com Honório Abreu. Então isso tudo vai estar num local só, num site só, onde a gente vai poder... O que fizeram? Pegaram a gravação dessas reuniões de sábado e terça, gravaram tudo e transcreveram. Então, do jeito que o Honório conversava lá com o pessoal, ele, sabe, não é uma revisão gramatical, vamos botar no forno. Não. Pergunta, Honório, então é isso, né? É o Honório. Sim, tá. E ele, cara, é um negócio fantástico, tá? Isso tá disponível, vai ficar mais disponível ainda para todo mundo. É rico. É aquilo que eu já comentei outras vezes. Tem áudio dele aqui de 1 hora que eu escuto 10 minutos, eu tenho que ficar voltando e nunca avancei os 10 minutos, de tanta informação que tem em 10 minutos, tá? E ele falava algumas coisas, né, e o próprio Emmanuel também, com relação a essa questão de números, né? Uma das interpretações é 3, tem um 3, a gente passando pelo 3, a gente vai até o 6, para a gente chegar no 7. Então, o 7 seria a virada, seria se o 14 é completo, vamos dizer, um meio completo, para a gente avançar, tá? Tem interpretações do 666, o Emmanuel traz lá, no Caminho Verdade e Vida, ou no Consolador, desculpa, ele traz uma explicação sobre o 666, mas também tem pessoas que interpretam, já teve comentários, acho que do Honório, não sei se do Haroldo, falando que do 6, que a pessoa cai, escorrega e volta tudo de novo, tem que fazer o 6 de novo, 6 fases, depois volta de novo para fazer 6 novamente, para tentar virar para o 7. E assim vai, né? Mas enfim, 666 no Consolador. É isso mesmo. E o Honório traz aqui para nós, deixa eu ver se eu consigo. Tá aqui. Vamos lá. Aí ele divide, né, como ele sempre fez, como o Emmanuel faz. Gente, se o Emmanuel é sintético, o Honório consegue ser mais ainda. O Honório é um estilo de leitura que particularmente eu gosto muito, que é assim, né? Ele faz um parágrafo cheio de vírgulas, né, que explica a coisa da coisa da coisa da coisa. Então tem hora que, se você quiser entender o que ele falou naquele parágrafo, gente, você pega as 3 palavras iniciais, pega o final e emenda, esquece o meio, né? Ele vai fazer aquelas emendas lá. E as vírgulas e vírgulas e vírgulas são as explicações das explicações. Então, é muito assunto, né? Quando ele vai falar dessa forma, no total, 14 gerações de Abraão a Davi, ele dá uma generalizada aqui em termos de gerações, né, dos 14 e tal, porque os 14 vai se repetir, né? E ele fala dos ciclos inteligentemente dirigidos pelas potências que nos governam em nome do Criador. Então, obedecendo a esses ciclos que são... Nós temos potências que coordenam tudo isso, nós não estamos largados, de forma nenhuma. Tanto é que a gente tem, no mínimo, ou para começar, o nosso anjo protetor, o nosso espírito amigo, sabe, nosso guia, aquela pessoa que está ali, ou aquele espírito que está do nosso lado, que quer nos ajudar. E temos essas potências que governam em cocriação no plano maior, como diz o André Luiz, né? Aquelas pessoas que conseguem cocriar coisas impressionantes, enquanto que a maioria de nós estamos naquela cocriação em plano menor. Então, obedecendo a esses círculos, né, esses ciclos que são inteligentes, ele fala: o processo evolucional nos assegura o despertamento gradativo dos valores herdados do nosso Pai. Essas gerações, uma geração aqui, fisicamente falando, ou atualmente falando, né? A minha geração, a geração do meu pai, da minha mãe, a geração de um e do outro, nessas gerações já existem mudanças meio que gradativas, outras nem tanto, às vezes mais rápidas, né? Imagine transportando isso para a nossa vida de espírito. O que seria uma geração? Seriam aqueles 30 anos, 40, 50, 80 anos, que a expectativa de vida só aumentando, né? É isso. Será que as coisas vão mudar assim, de uma forma
no nosso íntimo em apenas 80 anos, aí vem a importância do estudo dos princípios da doutrina espírita. A gente aprende com a doutrina espírita como se dá a evolução do espírito. Que somos criados simples e ignorantes no nosso princípio. Que aqui no planeta nós temos sim os que foram criados para o planeta, no planeta. E temos aqueles espíritos que vieram para ajudar, para colaborar, né? Então a gente é criado simples e ignorante, seja aqui nesse planeta, seja em outro planeta, e a gente trabalha com os milênios para uma evolução gradativa, para um despertar gradativo do nosso senso moral, obedecendo a esses ciclos que são inteligentes. Por isso, 14 gerações, né? Vamos seguir que a gente vai comentar um pouco mais aqui. Quem quiser falar, a gente fica à vontade, hein? É um estudo colaborativo. Esses valores, eu vou lendo aqui algumas coisas e a gente vai comentando. Esses valores, em eclodindo por força de circunstâncias e condições existenciais, eles vão aparecer em algum momento, seja porque seja, circunstâncias, condições, condição do planeta, condição pessoal, enfim, seja o que for, que por ora nos escapam ao juízo em sua plenitude. A gente não tem essa, consciência ou como ajuizar de como isso se daria ou se dá na sua plenitude. Nós temos pequenas noções que Kardec nos ajuda. A obra espírita nos ajuda, né? Representam, olha que coisa interessante, né? Representam alicerces intelecto-morais em bases humanas, permitindo a descida. Então, por que essas gerações? Permitindo a descida dos ideais que tomarão corpo e se tornarão doutrinas vivas no meio social. Com fomento à expansão das mentes encarnadas e sua aplicação consequente, por expressão educativa e do progresso. Deus usa o tempo. Não adianta a gente querer apressar as coisas. A evolução não dá saltos. A gente pode dar um passinho maior que o outro, mas normalmente a gente vai numa sequenciazinha. Essa geração, ou esse período, ou esse ciclo, que para nós poderão ser algumas encarnações numa determinada segmento religioso, algumas encarnações no ateísmo meio quase que total, ou no materialismo puro. Com o tempo, com as gerações, a gente vai permitindo a descida dos ideais que aí sim vão tomar corpo e vai transformar em nós, vamos nos transformar em doutrinas vivas, baseado nos conhecimentos, né, que a gente foi adquirindo ao longo de encarnações. Não conseguimos fazer isso numa encarnação só, a gente sabe disso, como espíritas, né? E aí ele começa a falar dos 7 dias aqui, Jonas e companhia, né? Considerando a simbologia dos 7 dias da criação, no livro Gênesis, de Moisés, encontramos na anotação de Levi sugestiva referência à genealogia do Cristo. Essa primeira parte, ele estava explicando aí que existem essas gerações e é mais espiritualmente o que seria, tá? E aqui entra em Mateus, falando dessa referência à genealogia, como a revelar que da promessa da semente, né, que o Abraão, que fez o grande pacto com Deus, teria uma descendência enorme. Dessa promessa até Davi, que de algum modo materializa os propósitos anunciados, olha aqui, da descendência farta daquele que iria sacrificar o próprio filho. Então, a história de Abraão a gente conhece, uns conhecem mais detalhadamente, outros menos, né? Mas Abraão fez o primeiro grande pacto, vamos colocar assim, com Deus, e a ponto de... Ele tinha uma fé tão imensa que ao ponto de sacrificar o próprio filho, né? Que era o Isaac. Aí tem toda uma história maravilhosa, né? E linda. E o Isaac... É uma história incrível, né? É como se fosse assim
esses ciclos, né, até chegar a Jesus, porque Isaac, ele era puro, né? Ali ele era um cordeiro de Deus também, né? Ele era especial, né? O casamento dele é por amor e tudo, né? Então é como se fosse repetindo a história, né? E o Jesus é a culminância, né? Mas Exatamente. essa história do sacrifício daquele que é puro, que é bom, né? Tanto é que Isaac pergunta, né? Olha, nós estamos indo lá, vamos preparar lá o sacrifício, cadê o cordeiro? E Abraão fala, não preocupa não, Deus vai mandar na hora um cordeiro. E, enfim, ia sacrificar, não sacrificou, e acabou colocando um cordeiro no lugar, né, que estava por ali. Então, enfim, tem toda essa história, que é uma história, né, o Chico falava, é uma história de sofrimento de um povo, né, enfim, é a história de um povo, né, muito sangue, suor, muita lágrima, a base do Novo Testamento é o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, como diz a Cris aí, gosta de falar, né, Cris? Você fala primeiro, Cris? Acho que é, né? Eu falo primeiro, bichinho antigo, né? Não, é o primeiro. Vamos ter mais ainda, não vamos não, Xaxá? Vamos ter mais ainda? Não é? O quê? Testamento? Tomara que sejamos... Cada um de nós é um testamento vivo aí, viu, gente? Olha, mas sabe o que é que isso lembra muito para mim? É aquela mensagem de Deus dizendo assim, vocês não estão abandonados, sempre vão ser enviados grandes missionários, né? Então, que serão cordeiros, né? É um sinal, inclusive, né? Quando a gente vê esses sacrifícios de outras formas hoje em dia, mas são cordeiros e sempre existiram, né? Sempre vão existir. Obviamente, a gente tirando aí da história Jesus, como o próprio tempo fez, tirou ele da história, ele está realmente, né, num patamar diferente, mas nunca estaremos abandonados, como você estava dizendo aí. Não está desgovernado, não está faltando ninguém no leme, não, está tudo certo, está tudo do jeito que a gente, né, construiu. Talvez a gente tivesse assim um pouco meio que a deriva, porque meio que estávamos entregues a nós mesmos, né? Vamos colocar assim. Mas vamos deixar, acho que o João falar primeiro, depois é o Simar, depois a gente complementa aqui. Pode ficar à vontade, João. Só para ressaltar, né, que assim como na biologia a gente vê a natureza fazendo muitos ensaios até chegar numa espécie mais perfeita que a providência considera já ok, no âmbito moral acontece a mesma coisa. É isso que o Honório traz aqui. Como o Cris citou a questão de Isaac, depois se repete em Jesus, e a gente vê padrões e tipos, né, genéricos que se repetem até chegar numa experiência exitosa. Então, a natureza não trabalha de pronto. Não é uma coisa assim, fast food, não é assim. É ensaio, é tentativa e erro, e a coisa vai se repetindo para chegar na forma mais aperfeiçoada. E a gente percebe aqui esses 3 ciclos de 14 anos. Muita coisa e muito personagem, aqui a reencarnação pulando, é igualzinho aqui, ó, pode ter sido reencarnação, ou pode ter sido só o mesmo projeto pessoal que dá uma lição para a comunidade, depois para a humanidade toda, né? Acho que é Emmanuel que fala isso, que a história do povo de Israel é uma síntese da história da humanidade inteira, em busca de Deus. Então é natural a gente perceber esses padrões se repetindo, porque a natureza sempre trabalha com um movimento vagaroso, lento, bem elaborado, para poder chegar num tipo perfeito. É só isso. Então. Boa. Emmanuel fala no livro Consolador que o Velho Testamento, o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, né, é o alicerce, né, onde se ergue, é a base, o alicerce onde se ergue o prédio, o edifício do Evangelho, né, da mensagem de Jesus. É uma importância fantástica, gente. Apesar de muito simbólica, né, em muitas coisas. E o Simar? É nesse item mesmo que eu gostaria de entrar. A importância de ter de nós, principalmente espíritas, que às vezes somos resistentes ainda com o Antigo Testamento, e de ter essa base, de ter essa compreensão de como que essa história casa com o Novo Testamento, e como que, quando eu vejo o Honório fazer esse link aí, meu coração enche de alegria, porque é uma forma de mostrar como que nós devemos conhecer, pelo menos o básico do Antigo Testamento, para que a gente possa começar a entender essa essencialidade que o Honório nos mostra aí. Não é? Então, é de extrema importância mesmo. Eu fico muito feliz mesmo de ver isso.
Não, mas é isso. O Chico já falava, quando foi questionado algumas vezes, ele falou que no Velho Testamento tem muitos códigos, aí ele falou tem isso no Pinga Fogo, né? Muitos códigos que a gente tem que interpretar, tem que entender e tal, né? E o Emmanuel vai trazer na pergunta 282 do livro Consolador, falando sobre o assunto. Pergunta para ele: se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? E ele responde: o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. Então, é o alicerce. A revelação divina através de Jesus, que ele está falando do item Jesus aqui, ela não começou, né, das paredes ou do teto, né? Enfim, tem uma base, tem que ter. E a história traz o Velho Testamento como esse alicerce. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Olha que interessante. Como tal, devia ser procurada a lição do Mestre, de Jesus, né? Não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Então, tudo que Jesus traz para nós de edificação, a gente tem que desdobrar isso no nosso espírito, né? Que daqui a pouco o Honório vai falar um pouquinho mais sobre isso. É fantástico, é fantástico. Antes até de continuar aqui, eu vou lembrar um texto que depois eu vou até mandar para vocês, de uma das passagens do Honório, né, num estudo, onde ele fala o seguinte. Vamos lá. O Abraão, o Honório diz assim: primeiro, antes, aqui no planeta Terra, nós somos um planeta de provas e expiações num determinado momento, né, caminhando para a regeneração. Antes, ou em primeiro lugar, vem sempre os da Terra, tá? Os autóctones, acho que é isso o termo usado. Então, o planeta foi criado, Jesus co-criador, para que recebessem espíritos enviados por Deus, criados por Deus. Então, nós temos isso no Caminho da Luz, o planeta Terra foi criado para isso. Passaram-se bilhões de anos, né, até chegar na formação que a gente conhece hoje, e em determinado momento vieram espíritos, nesse caso nosso, de capela, para, entre outras coisas, ajudar no progresso. Espíritos renitentes do mal em outro local lá que vieram para trazer o seu conhecimento, enfim, impulsionar um pouco o planeta aqui. É nesse sentido que eu falo que, até determinado ponto, a gente estávamos entregues a nós mesmos, apesar da proteção e do amparo divino dessas potências divinas aqui que ajudam, né? Mas, gente, a nossa fase era uma fase primitiva. E, como disse Paulo de Tarso, onde não se tem lei, o que se faz é lei. Então, meu amigo, deixa com a gente aqui. A gente só provava nessa fase primitiva. O Santo Agostinho fala isso Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, quando ele vai falar do mundo de provas e expiações. Os da Terra, resumindo, só provavam. O que hoje a gente olha, nossa, que atrocidade, naquela época, provas, espíritos aqui da Terra estavam aprendendo com tudo. Existia um castigo, né? um resgate, claro que tinha, mas proporcional ao entendimento de cada um, e, enfim, né? Até chegarem os capelinos. Aí o Santo Agostinho fala: com a entrada dos capelinos, o mundo passa a ser também de expiação. Os terráqueos, vamos colocar assim, né? Eles provavam e os capelinos expiavam. Tá? Essa turma do capelino é uma turma mais desenvolvida em termos de inteligência, mais sensível, tá lá, Santo Agostinho fala isso, por isso que sofre mais, porque ela foi colocada num ambiente primitivo, inferior ao que ela vivia. Está mais sujeita às mudanças morais e até físicas do planeta, em termos de doenças e tudo mais. Está tudo explicadinho lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o Honório conta o seguinte, né? Que tínhamos o Abraão da terra. Abraão
da terra. Foi criado aqui. Ele tem o primeiro filho com a escrava, porque não teve paciência. Vocês lembram da história, né? A esposa estava tão preocupada que falou, vamos, ô escrava, minha escrava, né? Agar, por favor. Isso. Durma com meu marido e tal. Tem um filho, que é o Ismael. Certo? Ismael também da terra. Agar da terra, Ismael da terra. Depois disso, Sara tem um filho de Abraão, que é o Isaac. Isaac, capelino. Isaac já capelino. Tá? Então, esse é o Honório que traz. Eu tenho o texto, me cobrem, que depois eu mando no grupo aqui para vocês, tá? E daí essas gerações... É interessante, porque o Abraão, ele meio que foi um ponto central para tratar dos terráqueos, dos autóctones, dos que estavam na terra, e também para receber os capelinos. Simbolicamente falando, viu, gente? Se isso tudo aconteceu, que está grafado, está escrito, passou da tradição oral, que depois passou para a escrita, beleza. Nós temos uma história muito bonita, por sinal, né? Agora, espiritualmente falando, nós temos esse começo, né, primeiro de junção e depois de ramificação entre Ismael e o Isaac. Tá? Então tem toda uma história bacana. Por isso que é de Abraão a Davi, que passa por Isaac, que passa por fulano, que passa por Cicrano, e lá na frente vai passar por Jacó, que é pai de José, né? E é o mesmo Jacó que está numa das gerações passadas, muito provavelmente, tá? Como o João até comentou aí, às vezes eles mesmos voltando, né? Para continuar a tarefa. Tem até aí já é uma ilação, né? Que dentro da leitura do livro Paulo Estevão, que a gente percebe um pouco a personalidade de Estevão como a mesma do Isaías, o profeta, né? Olha que coisa interessante. E o bate-papo que ele tem com Pedro, quando o Pedro tá ali, ele está convalescendo, né, e tal, e o Pedro está lá cuidando dele, é justamente em Isaías que ele se encontra, vamos colocar assim, né? Então é muito bonito, é muito interessante, porque ele, bom, enfim. Então, seguindo aqui, isso, você abriu aí, você quer falar? Não, né? Não, né? Tá bom, beleza. Não, beleza. Ô, Xaxá, quando fala assim desses dois irmãos, né, Ismael e Isaac, e eles tomam destinos totalmente diferentes mesmo, né? Porque Ismael, ele vai liderar um povo, né? Vai. De Isaac vem as tribos, né? Ismael, aquele povo separado, né? Que ele vai ser um grande rei. É um grande guerreiro, né? Legal. Tem todo... tem muita história dentro da história que se a gente fosse aprofundar em cada um deles aqui... não anda, né? Mas, como disse bem o João aqui, ó, né, trazendo Honório, cada uma dessas gerações constituindo-se de investimentos formadores de nova mentalidade, já submetida aos propósitos salvadores de Deus. Porque desde o começo, Deus está coordenando tudo, está comandando tudo, e já tinham a tradição, né, do Deus único, do grande Senhor, né? Então, essas gerações, ainda com esses propósitos salvadores de Deus, fomos renovando, né, e, enfim, formando novas mentalidades. Sugestivo associar semelhantes providências reencarnatórias com os 40 anos do povo hebreu no deserto. Isso que a gente já estudou muito, a gente sabe. O povo não era uma distância muito longa, né, do Egito lá para Canaã prometida, mas o povo se perdeu, entre aspas, né? Rodou ali em círculo, foi para cá, foi para lá, para um pouquinho, descansa um pouquinho, né? E ficou 40 anos no deserto, mudando a mentalidade ali, novas pessoas nascendo. Então, gente, tudo muito simbólico, né? Os 40 anos podem ter sido 40 anos mesmo, claro, né? Toda uma história aí, mas já dá essa noção de mudança. Em 40 anos, muita coisa acontece. Muita gente desencarna, mentalidades mudam, enfim. A gente sabe da história ali, porque o povo, nesses 40 anos, foi sustentado por Deus, né?
pelos anjos, pelos espíritos, até com a comida. Muitos se rebelaram, outros nem tanto, voltam atrás, desce lei, quebra a tábua, volta a lei, enfim, teve de tudo até chegar na culminância lá em Canaã. Então, é interessante fazer essa associação dos 40 anos, sob a custódia da lei, para a formação de nova mentalidade renovada, segundo a revelação recebida por Moisés. Quando saiu do Egito, da escravidão, até passar esses 40 anos aí, então muita coisa tinha mudado, enfim, muita coisa nova foi inventada, né? Os guardiões lá das leis, enfim, trouxe muitas novidades também. Gente, eu não sei como é que está o horário, como é que seria isso aí, gente? Nós somos 9 horas, o que é que vocês querem de fato aí? Porque nós só Normalmente passamos por 14 1h30, né? gerações. Pode ser, vamos embora então. Para você tá tranquilo? Não, tá tranquilo, vamos seguindo. Aí a próxima aí é que o pessoal está querendo mudar o horário, aí a gente vai se coordenando aí, né? Tá bom. Interessante que, voltando aqui, ó, rapidinho, quando ele vai falar do Davi, aqui, então, de Abraão, que foram das promessas, né? Ele não vacilou na fé, tudo bem, mas ele duvidou talvez dessa descendência que tivesse, dessa semente e tudo mais, né? Mas de Abraão até chegar em Davi, que nós temos gente, mas é gente, viu? Vocês vão bem lembrar disso aí, deixa eu só ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. De Abraão a Davi, gente, nossa senhora. Abraão, Isaac, Jacó, Judá, e Abraão teve 8 filhos no total, né, com 3 esposas. Jacó, Judá, esse mesmo Jacó aqui é o Jacó que vai aparecer lá na frente como pai de José, tá? Segundo Honório. Pérez, Arão, e assim vai. Jessé até chegar em Davi. Então é gente pra caramba. Então, Honório diz, de Abraão até Davi, que de algum modo materializa os propósitos anunciados. Então, quando chegou no grande rei Davi, tá? Já se passaram 14 gerações, então tudo que foi anunciado, predito, dito e coisa e tal, façam isso, façam aquilo, meio que materializa ali, que aí Davi vai ser o pai de Salomão, que aí começa a outra geração, né? A outra sequência, incluindo Davi. 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia. Então a gente sabe, o povo hebreu é um povo sofrido, um povo, né? Segundo a doutrina, o povo que mais devia na contabilidade divina aí, né? Dos povos capelinos, eles não encontravam terra para eles, não encontravam local, não encontravam paz nem sossego, né? Até hoje a confusão é feia naquela região lá. Não estou dizendo das pessoas, porque os capelinos se espalharam, né? Mas são 14 gerações também de Davi ao exílio. Lembrando mais uma vez que eu falei no começo, né? Que Mateus fala em 14, há uma controvérsiazinha aqui, outra ali, mas são talvez esse que o Jonas disse aí, o completo. Completou-se um ciclo, né? Para aquele chegar naquele momento. De Davi ao exílio. Alcançado o patamar do conhecimento mais apurado, então, nessas 14 gerações passadas aí, o conhecimento, de certo modo, foi mais apurado da lei, já existia um caminho traçado e trilhado da fé que iria sustentar mais ainda as próximas gerações. Então, até que o povo era preso, vilipendiado, roubado, sacrificado, mesmo na Babilônia, cheio de deuses e outras coisas mais, e eles permaneciam com a fé no Deus único. Então, é uma coisa incrível para um povo, né? Para um povo que já tinha essa crença, essa confiança de uma existência de um único Deus como todo-poderoso, criador de todas as coisas, né? Então, não tirava isso dele, como hoje não tira da gente mais, né? Nós que somos cristãos, né? Oi, Cris. Ô, Xaxá, e uma coisa linda também é a questão da obediência, né? A obediência a esse Deus, né? Eu tenho a impressão, assim, que o fato deles terem tido um encontro com Jesus antes de chegar aqui na Terra, imagina, você tem um encontro com Jesus e ele dizer assim, olha, mas espera aí, porque eu vou, né, cuidar de vocês.
e eu vou estar com vocês, eu vou pessoalmente lá e vou estar... Imagina, você escutar isso do Cristo, do governador planetário. Você vai com uma certeza, com a segurança, você nem sabe, mas aquilo ali é muito maior do que você, né? Aquela experiência é muito maior do que o seu entendimento. Esqueça o entendimento, você não sabe o que é, como, quando, quem, como eles não souberam, de fato, né? Nem quem era, quando Jesus chegou, não reconheceram, mas aquilo ali ficou gravado, certamente, no imo, né? Da alma daquele povo. Imagina, olha, a gente sabe, é isso vou mesmo, estar a lá gente sabe. presencialmente do seu lado, vou lá, Isso, segura é firme, isso né? aí. A gente sabe que o Emmanuel, dessa promessa, né, ele recebe esses milhões de espíritos aí e promete que viria aqui. A promessa de, se fizer direitinho, vocês vão voltar para cá junto dos seus, talvez a gente ficasse assim, não, sério, será aqui, né? Mas quando ele fala, não preocupa não, que eu vou estar junto com vocês, eu irei, essa promessa, isso aí ficou gravado, né? Tanto é que ele foi sendo anunciado ao longo do tempo, né? E isso foi o que sustentou muita gente, né, gente? E é que hoje nos sustenta também. Hoje a gente não tem certeza das coisas, né? Se eu disser que tem certeza das coisas, eu diria, a gente está equivocado, a gente pode não ter muitas dúvidas, mas certeza, só quando estiver no lado espiritual, que a gente olha, né, que é mesmo, né? Como disse Humberto de Campos na introdução de um dos livros dele, hoje eu não cogito de crer, pois eu sei. Né? É lindo o que o Humberto de Campos fala. Então, um dia nós saberemos. Hoje nós não temos muitas dúvidas, né? Porque o intelecto nosso, né, está sendo trabalhado para que a gente possa pensar e ponderar. Caramba, eu acho que é assim. Não, olha, faz sentido, né? Faz sentido. Naquela época, não tinha muita explicação. Tinha a promessa. Tinha a promessa. Estarei com vocês. Não tinha Kardec, não tinha doutrina espírita explicando nada. Nada. Olha, mesmo os grandes filósofos, né, na época lá da Grécia Antiga, eles tinham as explicações, até já começaram até trazer um pouco mais para o filosófico, né? O questionar e tal, e trouxe algumas respostas. Mas o próprio povo grego não assimilava isso, né? Era frio. Até que mataram os grandes, né, alguns grandes filósofos. Até que Paulo de Tarso, ainda Saulo, ele foi, eu queria a Grécia, vou falar de Jesus para os gregos. Encontrou a frieza, né, da época lá dos gregos, né, naquela conjuntura lá. João, fica à vontade, cara. Rapidinho, antes de passar para esse segundo bloco, né, que ele vai falar aí de Davi ao exílio, tem a figura de Moisés, né, que faz uma transição aí de Abraão para Davi, porque Abraão tem aquela grande virtude de espalhar a semente, literalmente, na multiplicação dos corpos, né, Abraão espalha e nenhum de descendente de Abraão toma conta da região, então é judeu nascendo à torta e à direita, tanto é que Faraó olha para na época lá de Josué e fala, esse monte de hebreu está aqui, é uma enxurrada, é como o Divaldo fala às vezes, é como brasileiro, o brasileiro se multiplica assim ao infinito. Era menino para dizer chega, né? E aí nesse processo vem Moisés, aplica, né, toda a missão dele em revelar a lei, e quando vai chegar em Davi já tem a lei com Moisés, né? Então ele já tinha uma referência de como viver bem segundo a vontade de Deus. Não era mais uma questão de, falou só com Abraão, apareceu um profeta ali. Não, a lei já estava posta. E era de conhecimento de todo mundo, né? Então, esse segundo momento aí do segundo ciclo de 14 anos já é com a lei debaixo do braço. Então, é um processo assim. Você está na sua frente aqui os 10 mandamentos e os outros. Então, não tem mais como pleitear que foi só um que recebeu um contato espiritual, só outro, né? A gente tem que ter limite isso. No segundo momento pós-Davi, a lei já estava presente para eles. Também. Boa. Bem observado até antes mesmo de passar, porque você vê a missão do Moisés, né, gente? A missão que Moisés teve em mãos aí, porque organizar esse povo, um povo, né, que ainda estava se reorganizando aqui no planeta, com a promessa, mas com muitas dúvidas ainda, realmente. A partir daqui, já está consolidado, né? Já está consolidado. Alcançado o patamar do conhecimento mais apurado da lei, que expressa a verdade, divina em síntese, aí começam os testemunhos. Para que a gente está aprendendo evangelho, gente? É para achar bonitinho e ficar, que legal, estou com o Senhor, Deus, uhul. Para dar um testemunho. Agora vem o testemunho. Aí sim.
Imperioso caminhar para os testemunhos depuradores de concepção e buriladores de propósitos e realizações. Então, a partir de Davi, simbolicamente, né, falando que ele representa uma época, né, vamos colocar assim, né, gente? A gente já está meio que apto aí a fazer alguns testemunhos, né, que vão depurar. Então, estamos caminhando. Jesus é o ápice. É o ápice. O Honório diz lá no livro Religião Cósmica, Jesus é o ápice que a gente almeja aqui na Terra. Tá? Então, na Terra é o ápice. Outro ciclo de 14 gerações que culmina no exílio. Usando aí o que o Jonas Colley trouxe, né? Mais um ciclo para se completar, para se fechar ali, para começar um terceiro aqui nesse caso. Olha que interessante, são 3 ciclos de 14 ou 6 de 7. Porque o 7 já é uma conclusão de um ciclo. 14, dentro do mesmo, amplia mais o negócio. Outro ciclo de 14 gerações que culmina no exílio. Isso é tão simbólico. Por quê? Olha aqui. Induzindo-nos, deixa eu tirar isso aqui, talvez sair, a refletir, com base na revelação espírita, acerca das leis morais, dos movimentos expiatórios e provacionais, vou marcar separado aqui, que antecedem ou antecedendo a iluminação das consciências pelo amor. Então, esses 14 ciclos, essas 14 gerações novas, nos levam a muitos testemunhos, buriladores, mudança de concepções, movimentos expiatórios de provação, que vai anteceder essa iluminação da consciência pelo amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu sempre tive um problema com esse negócio de amor, gente. Acho que é porque eu não amo bastante, né? Mas vamos que vamos. A gente fala muito do amor, mas realmente, que amor é esse? Né? E aí, para falar um pouco de amor, eu costumo recorrer a Emmanuel, né? Desculpa, gente, mas e Emmanuel traz nesse livrinho aqui, ó, Pensamento e Vida, né? Que todo mundo conhece. São 30 capítulos maravilhosos de um livrinho que é uma apostila falada no mundo espiritual para quem vai encarnar. Ele adapta para os encarnados. 30 capítulos maravilhosos. E o último fala de amor. É isso que eu ia dizer agora. E que ele finaliza com amor. Vem a morte antes, né? Se eu não me engano, 29 é a morte, né? E aí não acaba aí, que é o que provavelmente a gente esperaria. Aí ele acaba com amor. É incrível isso. Com amor. Gente, o amor, o que ele descreve aqui, aí a partir de então eu começo a usar isso aqui como referência de amor. Claro, nós temos o amor do Xaxá para com os seus, o amor, sabe? Mas o amor, segundo aqui o Emmanuel, nessa cartilhinha, ele começa assim: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, sintetizando, o amor puro é o reflexo de Deus em todas as criaturas. Que mais na frente, ele vai falar em tanta coisa aqui que não tem tempo da gente falar agora, mas é lindo. E ele diz assim, que esse amor, como Deus usa o tempo, ele também espera que a gente reflita esse amor dele entre as outras criaturas no nosso tempo. No nosso tempo. Então, e um pouco desse meu reflexo pode ir para coisas que eu vou colocar um pouco mais de amor. Por isso que a gente tem quem ama muito mais a família, a esposa, o filho, acima de qualquer outra coisa, né? Pode até amar a Deus, acima de tudo, mas segundo vem os meus. Vem o meu cargo, vem o meu carro, vem minha família, vem minha cidade, vem minha nação. Não tem problema. Não tem problema. Ele fala isso aqui. Deus espera. Deus não age com precipitação de forma nenhuma, né? E vem falar que o amor mais profundo, ou o amor, um exemplo maior de amor, é o que Jesus, né? Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por ele, por Deus à Terra, para clarear-nos a senda em cada passo do seu ministério e tudo mais, blá, blá. E culmina com aquela frase maravilhosa que a gente usou até no evento, né? Por isso que Jesus deixou para nós: amai-vos uns aos outros como eu, Jesus, nos amou. Então, o exemplo de amor
Tá aqui, quem quiser mais, tá lá no capítulo 30, né? Pode falar, Jonas. Então, a gente tem uma passagem lá do Bom Samaritano, quando em outra passagem, outro doutor da lei tenta Jesus, e o doutor da lei pergunta assim, mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde assim, o que lês? Como está escrito? Como lês? Aí o doutor da lei disse, amais a Deus com toda a sua força, todo o entendimento, toda a sua sabedoria, e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, estava escrito onde isso? Na lei e nos profetas. Isso. Que era lá a Torá, né, e o livro dos judeus. Ou seja, esse ensinamento que Jesus vivia repetindo, não foi propriamente ele que trouxe, mas ele estava tentando dar cumprimento, né? Mas isso, como era um doutor da lei que dizia, isso já tinha vindo por Moisés há mais de 1.500, 2.000 anos atrás, e eles já liam, já entendiam, já interpretavam, já ensinavam isso, já entendiam isso, e era um ensinamento amplamente difundido, né? O doutor da lei já sabia disso. Exatamente. A grande confusão, o amar a Deus, talvez o amor, né, que seja uma grande confusão assim no entendimento, mas amar a Deus tudo bem, entendimento de força e tudo mais, e a grande confusão na época, para esse cara específico, era o próximo, né? Se eles ensinavam isso, quem é o meu próximo? Porque para ele o próximo era, né, o irmão de raça, o irmão de credo, o irmão de fé, mas não o samaritano, que era contra, né, que eles não se batiam. E Jesus dá aquele belíssimo, a parábola do bom samaritano. Outra vez lá no templo, pergunta, questiona, sabemos que você fez calar a boca dos saduceus e coisa e tal. Qual o maior do mandamento? Qual o grande mandamento? E ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Coisa que já está lá, né? Está lá em Deuteronômio, está lá em Levítico. Então, Jesus não inventou nada. Só que aí no final, na Santa Ceia, aquilo que a gente sabe muito bem, capítulo 3, versículo 34, ele fala, um novo mandamento vos dou. Né? Então, traz mais um. Mas é diferente? Não, é tudo mesmo, mas vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, já é o amor versão Jesus. Né? E a gente vai lembrar ali que lá no Consolador, que você estava falando, mais ou menos por aí, onde você falou, né? Pergunta 282, mais ou menos por aí, quando vão perguntar a Emmanuel, quem foi que falou, né, com Abraão, e a gente sabe e aí ele vai dizer que os missionários de Jesus. Uhum. Porque, assim, quem é a lei? A lei é Deus. Uhum. Né? Então, sempre existiu. Né? Jesus não... Por isso, assim, que já estava lá, não foi Jesus. Não, já era ele. Ele já era desde antes, né? A gente vê isso. Lê lá no livro, A Caminho da Luz. Né? E no Novo Testamento, ele dizendo que ele já era antes. Isso. Antes de ser, ele já era. Antes da terra ser, ele já era. Ele já era, exatamente. Então, sempre existiu, não tem nenhuma novidade, não. Realmente era o entendimento e a interpretação, né? E a própria condição do ser humano naquela época de compreender, de alcançar, né? Era o que se alcançava, né? Exatamente. A gente sabe com a doutrina que realmente para Moisés os 10 mandamentos foram dados pelos espíritos colaboradores do Cristo. Isso. Não foi Deus? Uhum. Deus não se mete com a matéria. Quem cuida disso, quem cuida dessas coisas são os espíritos. Está lá na questão 536b do Livro dos Espíritos. Então, foram Jesus né? E os colaboradores. Deus não fala, né? Não é uma figura antropomórfica. Não falou com ninguém. E ele já ele já é o amor. A gente já está dentro dele, dentro da lei, né? E a questão toda é realmente como a gente entende, né? Como é que você entende? O cara repetiu lá, o sacerdote, né? O que estava escrito. Então, faze isso. Jesus só falou, faze isso e viverás. Olha, e é muito lindo Jesus perguntar, né? Perguntar a ele. Por quê? Porque para cada um vai ser num patamar diferente. É isso aí. Então, ele não tem por que ele dar resposta. A lei faça isso, o amor é isso. Não, joga para o outro, porque para cada um vai ser, como você disse, né, agorinha mesmo para a gente, poxa, cada um vai ter um entendimento de acordo com
com sua condição. Então, por isso que ele diz, para o que você entende, né? Exatamente. Ele diz aqui, ó, falando do amor, ele fala que Deus entende, por ser, inclusive, compreensivo, misericordioso e tal, ele entende aonde a gente aplica esse nosso amor, ou o que a gente entende por amor. Por isso que a gente se apega a muitas coisas, sabe? Mesmo na religião, a gente se apega. Somos mais místicos em um ponto, somos mais isso no outro, a gente se apega, joga o nosso amor ali. Ele até isso entende, porque ele usa o tempo, ele não usa a violência, ele não usa, como diz lá no Humberto de Campos, né? Deus usa o tempo, a esponja do tempo, né? Para absorver as imperfeições. Ele não usa, o amor não age com, nossa, ele fala assim, Deus usa o tempo, com precipitação, não, né? Precipitação, exatamente. O amor não age com precipitação. A gente age, né? A gente quer tudo para ontem. Agora, vamos resolver. Como o Mateus quis, está lá quando vai falar do Sermão do Monte, ele rechaça lá 3 amigos, companheiros, achando que por ser doente, paralítico, eles não ajudariam. É linda essa passagem. Tem que ser aqueles que têm poder e tudo mais, e aí é onde tem essa belíssima do tempo, e que quem governa o mundo é Deus, o amor não age com precipitação, né? O Judas, nem equivocado, né? Então, uma alma equivocada. Preferências, nem privilégios, né? Todo mundo tem o que dar, todo mundo veio de Deus, todo mundo está nele, todo mundo tem o DNA do amor. Agora a gente quer resolver de uma hora para outra. Do meu jeito, né? Ou do jeito que aquele grupo acha que é. Então, peraí, seja qualquer grupo, religioso, político, é daquele jeito, vamos embora. Aí Deus está lá no comando, né? No comando. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Sempre. Então, esses movimentos expiatórios, provacionais, vão iluminar a consciência pelo amor. E tomara que seja, né? Por esse reflexo, esse amor puro, esse reflexo de Deus nas criaturas. Depende de cada um de nós. Ensina-nos Jesus que é necessário tomar a cruz, renunciando a si mesmo para segui-lo. Aí vem a questão do exílio. Olha o deserto aí, gente. Olha o exílio, né? Paulo foi para o deserto. O João Batista foi para o deserto. Pregava no deserto. Todo exílio significa incursão em si mesmo. E pode se dar por imposição externa. Nesse caso, os hebreus foram invadidos lá, acabaram com o templo, vamos embora, vamos lá para a Babilônia, todo mundo. Entre seres e povos, até que a em si mesma ação voluntária, essa palavra, Emmanuel, eu gosto de usar algumas vezes, caracteriza um ser que se encontrou por dentro de si próprio, nos valores herdados da providência. Pode falar, João? Não, só pedir para, assim, estou vendo a hora aqui, para você fechar esse raciocínio e a gente voltar na próxima semana nesse segundo momento, porque vai ter um ponto aí de escala espírita, que ele vai citar aqui e dá para a gente falar muita coisa. Então, acho que se a gente for correr para terminar esse segundo, ainda para o terceiro hoje, vai ficar atropelado. Só para dar uma dica para a gente fechar, e aí quando for na próxima semana, retornar nesse segundo bloco de 14 anos, para ir para o terceiro, né? Sugestão. Certíssimo. Eu, por mim, não tenho problema nenhum. Agora vai ser semana que vem ou é no mês que vem? Como é que vocês querem? Não, mês que vem. Eu falei errado aqui. É o estudo semanal. Eu me empolguei. Não, mês que vem. Então tá bom. Bom, então isso aqui é só uma pincelada rápida, né? Porque depois vai ter realmente essa questão do Livro dos Espíritos. Mas o exílio é um momento em que a gente vai se isolar, fazer uma introjeção, uma introspecção, que no passado a gente usava muito como encastelamento, ou a gente ia para os mosteiros e monastérios, e criamos com isso, segundo Emmanuel, está lá no livro 50 anos depois, o sacerdócio organizado, né? Então a gente buscava essa fuga. Está lá muito claro nos 50 anos depois. Eles não queriam se contaminar com o mal, né? Aí eles se encastelavam, ficavam atrás dos muros e tal coisa, criando lá suas coisinhas. Diga, Cris. Que era precisa, não é? Porque ele mesmo está dizendo aí que no início tinha que ser assim imposto. Era importante, né? Mesmo assim, poxa, que ideia estranha, não tinha necessidade disso. Não, para aquele momento tinha mesmo. Obrigatória.
Estou falando desse enclausuramento, desse deserto obrigatório. Não, tudo bem. Eu até te entendo, mas fisicamente é controverso. Eu não digo nada que a gente possa se reunir em comunidades ou em grupos, né? Hoje em grupos e tal, mas Emmanuel é categórico lá no livro 50 anos depois. Você pode até revisitar, até para a gente falar um pouco disso mais na próxima exposição, em que o que levou aquele encastelamento, aquele isolamento físico em monastérios foi o receio, o medo e, em alguns pontos, até a soberba de achar que não posso me contaminar porque agora eu sou do Cristo. Então, existe aí né? Isso falando fisicamente, viu, Cris? Porque aqui a intenção é trazer para o espírito. Né? Exato. Esse isolamento que é o momento do, sei lá, do desgosto por alguma coisa. Porque às vezes é obrigatório quando assim, por exemplo, quando de repente eu passo por uma situação muito desesperadora, uma de abandono, por exemplo, uma situação de abandono, não é voluntário, né? Mas é para que eu vá para dentro, que eu faça esse mergulho para dentro. E aí depois ele fala justamente disso. Tem momentos que é preciso que seja assim, na infância da gente, né? Mas quando a gente vai amadurecendo mais psicologicamente, aí essa ensimesmação que ele fala é justamente eu querer refletir por mim mesmo, né? Não precisar mais de ter que passar por essas experiências tão dolorosas de abandono, né? Mas eu mesma buscar, já fazer esse movimento naturalmente, né? Dessas reflexões, desse ensimesmamento, né? Não, tá certo. Eu estou rindo aqui da Conceição. Não, Conceição o João já está ali, ó, coçando a barba. É 1 minuto, mas, né, Joãozinho? Mas olha, eu já terminei aqui, a gente pode retomar desse ponto, viu? Porque realmente isso aqui dá um seminário. Fica à vontade, João, depois isso é muito bom. Falar do... o deserto é um símbolo muito importante. A gente tem que voltar aqui, porque falar de deserto é muito importante. Isso aqui é muito importante. Então, com o Cris estava falando e Xaxá, falando coisas diferentes e se complementando. Esse ensimesmamento psicológico é muito importante, né? Joana fala do processo de individuação, de você realmente ter autonomia, você volta para dentro, se afasta do contato externo, você rompe o ciclo com a sua mãe, aquela coisa que o bebê acha que é uma coisa só com a mãe dela. Mas eu entendo também a questão do sacerdócio organizado. Veja, na história do povo judeu, não tem experiência de isolamento. Teve só uma, para dizer que não teve, foi que eu estudei com o professor Celestino no mestrado, dos essênios, mas aí havia uma missão específica para aquele grupo. É muito específica, assim, um profeta ou outro é retirado, faz o voto de Nazireu, né, se afasta mais, porque era especificamente para uma missão para um determinado período de tempo. Mas não tinha experiência coletiva, assim, grande no povo judeu, de ficar se isolando dos outros. Essa experiência é estranha, é uma experiência estranha. E se a gente pega o modelo do povo judeu, como sendo um modelo, como o Emmanuel vai dizer, assim, de vivência, né, de uma revelação espiritual, daquilo que é um contato mais próximo com o espiritual, eles não tinham essa experiência. A ideia é você fazer família, é ter filho, é viver o laboratório da família. Quando você se isola, você ganha em um bocado de coisa, você tem mais tempo para se dedicar a estudo, enfim. Mas você perde um contato do testemunho, né? Fazer o testemunho dentro do mosteiro, assim, todo mundo cantando canto gregoriano e vendo jardim bonito, é mais fácil. Então, esses excessos de isolamento eu também vejo muito como fuga, né? E nossas fugas, eu acho que eu já tive alguns sonhos meus que eu me vi assim como sacerdote. Eu acho que eu já tive isso e realmente às vezes você tem decepção, né? Eu fui só para fechar meu testemunho aqui, para uma cidade aqui serrana da Paraíba que tem um mosteiro de carmelitas, e no dia que a gente foi visitar, por coincidência elas estavam lá, na parte da missa, assim, nossa, vocês vieram na hora que a gente estava aqui e tal. E aí a colega perguntou, por que você veio para cá? Teve algum romance, assim, ela baixa a cabeça e tal. Muitas estão ali por decepção amorosa, por decepção com a vida, né? O amor não existe, então vou me isolar aqui porque Deus é um amor real, vou ficar colado em Deus. E é fuga muitas vezes, é medo da vida, né? E isso acontece. Isso de fato acontece. Então, antes de passar aqui até para o Murilo, nós vamos falar mais do deserto, não só da próxima, para falar de ensimesmação, mas no próximo capítulo, no seguinte, vai falar do deserto, que era do João Batista, né? Enfim, pregando no deserto e tal, e o Honório vai trazer muito essa questão do deserto, tá? Sobre o enclausuramento e tudo mais,
eu não diria, sabe, Cris e demais, que foi uma necessidade, mas, com todo respeito, vou dizer assim, foi uma invenção. E quando se inventou, virou meio que uma regra em alguns momentos, né, enfim, e as pessoas faziam, tanto é que a gente vê até hoje, né, até em outras religiões. E na cristã, muito teve isso. Tanto é que a Alcione ficou enclausurada lá, junto com as freiras e tal, enfim. Já que existiu a regra, como é que inventaram, vamos trilhar ela aqui naquilo que for necessário para alguns grupos ou momentos, né? Mas que lá no seu conceito atrás ele foi equivocado, aí particularmente eu fico com Emmanuel, tá? Sim, com certeza. Esse ensimesmamento, ele tem que ser interior, sempre. Não que eu não precise de ajuda, né? Até vai para o quarto, vou me isolar um pouquinho, né, para ter meu momento. Mas até Jesus falou, quando precisar, entra no teu templo interno, sim, né, porque o reino de Deus não vem com aparência exterior, né, e faz a oração. Mas o mundo lá fora vai estar pegando fogo. Sim. E a gente faz ali, se prepara e vai, né? Mas o que eu compreendo é assim, é que de uma certa maneira aquelas pessoas se impuseram a elas mesmas aquele isolamento e com certeza era uma necessidade interior e que deve ter tirado proveito disso. Isso eu não tenho dúvida, porque a partir do momento que você se prende, que você tira todo o excesso, tudo que é externo, não tem como você não ficar sozinha com você mesma. E isso vai lhe transformar interiormente, né? Para essa segunda fase, para esse amadurecimento. Então, eu entendo assim que como experiência é certo, teve outros motivos, seja lá com certeza, mas para o ser teve um aprendizado, né? Porque todo mal, por pior que seja, ele traz um aprendizado, né? Ele traz algo tudo é aproveitado, até para chegar à conclusão de que não é isso, não precisa disso. Estava no caminho errado. Até para isso é importante, né? Mas assim, João falou certo. Tudo que a gente falou aqui foi só complemento. Né? Não era nenhuma ideia contrária, não. Até porque Deus não quer ficar contra Emmanuel, mesmo que eu não entenda, eu vou dizer que ele está certo. Eu não sou boba, né? Vamos ler, vamos tentar interpretar. Mas, Murilo, você tinha levantado, né? E por mim, assim, hoje, de minha parte, tá tranquilo, viu, pessoal? Murilo, acho que eu só contribuir um pouquinho com essa conversa que, final, ficou gostosa. Eu concordo foi legal. Concordo aí com o João, entendo a posição da Cris também. Só para botar um pouquinho de tempero na conversa, também tem na Lei de Sociedade, no Livro dos Espíritos, ali, das questões 666 e em diante, que ele vai tratar lá do isolamento, né, e vai colocar que ele traz muito prejuízo, né? É diferente, né, Cris, por exemplo, assim, do que fez o Paulo, que vai para o deserto, vai para estudar, né, se faz esse movimento que ele chama aí, né, de ensimesmação, ou seja, né, mas com o objetivo de sair dali melhor, né, e não para a entrada como aquela sendo a solução única, né? Aquilo ali é um momento de reflexão que pode ser duradouro, quer dizer, para o Paulo foi 3 anos, né? Cada um de nós. E o dele foi imposto, né? Vai para, né? O dele foi imposto mesmo. Né? Vai para lá, mas assim, o tempo para cada um e para cada situação é diferente, né? Então assim, não tem tempo igual, mas ele serve para uma recuperação, para uma reestruturação e não para um fim em si mesmo. Um fim para si mesmo só traz embrutecimento, como diz aqui na 766, né? Ele vai dizer assim que Deus fez o homem para viver em sociedade, né? Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias para a vida e relação, se não fosse para ser utilizado, né? E daí ele está falando das clausuras, dos ermitões e tudo, né? Os outros caminhos assim de isolamento absoluto. Tem estudo com relação a filho único relacionado à sociopatia? Né? Imagina, não está nem isolado do mundo, só por ser filho único, não ter com quem relacionar ali na mesma idadezinha dele, né? Brincando, aprendendo. É isso mesmo. A gente cresce com outro, né? Exatamente.
Então, assim, temos muito assunto aí para a próxima. Essa ensimesmação ainda vai dar o que falar. Né? Tudo isso a gente vai ter que dar uma lida ou relida, né? Ou estudar um pouquinho sobre essas questões 76 a 131, que vai falar do mundo espiritual, da evolução, do espírito já com E maiúsculo, já individualizado, como é que chegou nesse ponto, né? Então, em alguns momentos, aí, essa ensimesmação, esse retiro íntimo, esse ida ao deserto, essas coisas são necessárias, sim, né? Talvez não mais tão físico, mas a gente precisa trazer isso pro espiritual. E a gente vai ter assunto, gente. Nossa, vai dar o que falar. Eu adorei. Podia até ser semana que vem mesmo. Joãozinho se confundiu aí, mas eu fiquei calada, né? Ato falho, né? Mas quem sabe, né? Fiquei na minha, né? Vai que todo mundo esquece que uma vez no mês dá certo, né? Não, a gente pode tentar uma vez por mês que vem. Se a coisa apimentar, a gente começa a aproximar mais um pouco. É porque depende da disponibilidade, né? Dos assuntos de todo mundo. Né? Vamos tentar de 15. Eu acho também. Que o assunto fica mais fresquinho. Exato, não demora tanto, né? E a gente passou quase um ano se encontrando todo domingo, gente, para fazer o evento. Agora o evento é interno, é dentro da gente, né, Xaxá? É isso mesmo. Vamos em frente. Isso aqui, gente, é contribuição de todo mundo. Então, eu tenho, assim, uma coisa de não buscar muito explicações realmente tão somente históricas e tudo mais. Eu vou com o Honório, eu vou com o Emmanuel. Então, tentar abstrair o máximo de coisa possível, essas palavras mais rebuscadas que o Honório usa, que Emmanuel traz, mas é para falar com o espírito, né? Então, sempre que vai surgir alguma coisa fisicamente retratada, viu, Cris? Como você trouxe a questão do monastério, o enclausuramento cristal, a gente passa, mas eu costumo sempre tentar levar para o lado do espírito, do espiritual. Né? Porque, uma vez eu achei tão lindo, sabe? Um comentário, eu não lembro onde foi que eu li realmente, falando desses sacerdotes, né? Desse monastério, né? Que fica isolado e tal. E aí dizendo o seguinte, que a função de um deles era apenas orar pela humanidade, orar. E aí a reflexão vai ser no final essa, sim, eles estavam isolados, eles não estavam, né, convivendo, eles não estavam passando por aquelas situações que nos levam ao aprendizado, mas eles estavam fazendo uma contribuição grande na época com as orações deles. Eles não estavam sendo inúteis. E quando a gente ora pelo outro, isso é tão bonito, isso é tão poderoso, que não tem como... É uma doação. Imagina, eu deixo de orar por mim, para orar pelo outro. Então, de certa maneira, tem uma beleza também nisso. Uma doação que, na condição daquelas pessoas, era o máximo que elas poderiam fazer, que elas entendiam, era a compreensão delas, mas que elas estavam usando com boa intenção, de uma certa forma, né? Lógico que salvando as devidas proporções daqueles que eram ali levados, mulheres grávidas, né? Que eram obrigadas a ir para o monastério também, para aqueles conventos. A gente sabe de tudo isso, de toda a história, nós sabemos de tudo isso, né? Mas Deus aproveita tudo, né? Deus aproveita tudo. Tem plano A, plano B, plano C. Já que inventamos determinada coisa, vamos ter que dar conta, nos desincumbir dentro daquilo que a gente pode. A gente cria, às vezes, muitos elefantes brancos, né? Que a gente vai ter que puxar. E, às vezes, a gente deixa o elefante para os outros puxarem, porque se criou, né? Como se cria uma doutrina meio equivocada, enfim, se desvirtua. A gente vai testando, né? A gente vai testando, né? Até uma hora, porque essa ensimesmação que a gente vai tratar melhor é íntima. É íntima. Por mais que eu ore, tô ajudando. Chega um momento na vida em que se completa um ciclo. E a gente passa para outro nível, né? Temos que passar para outro nível. Nós podemos passar uma vida toda de oração, de jejum, claro. Né? Para depois a gente vir numa outra vida, já na prática e tudo mais. Graças a Deus a gente já compreende isso, né? Tá. Gente, avançamos aí. A Conceição já não está coçando a barba, mas está dizendo que vai ter que sair, né? Pão de queijo, que ela não comeu ainda, que eu não vi ela comer. Eu não vi ela beliscar hoje, não, pão de queijo. Só se foi escondida, viu?
Desligou a câmera, foi? Não. Para comer? Mas Não? Se quiser tirar uma foto ou não sei o que você vai fazer. João, calei. Vamos tirar uma foto? Deixa eu... Outra. Faz o Cris, passa aí, Cris, então. Lá vai. Pronto, deixa eu colocar lá, deixa eu ver se ficou legal. Antes da Conceição sair. Lembrando que eu tô gravando, né? Tá no OBS, eu acho que tá dando certo aqui, eu tô monitorando, eu vou colocar no YouTube, tá? De qualquer forma, assim, eu ainda não tinha visto. Eu gostei muito do estudo de hoje, sabe, Xaxá? Eu ainda não tinha visto esse estudo dessa forma, da genealogia de Jesus, em 3 ciclos de 14 e relacionando com a nossa evolução mesmo, espiritual, intelectual e moral. Não tinha visto mesmo, sabe? Achei assim fantástico, bem interessante e que vale a pena realmente a gente se aprofundar. Olha, tem uma hora que dá um pulinho lá para poder José nascer, ele não faz parte fisicamente, o mesmo pulinho que dá em Jesus? Eu vou olhar de novo a escala, a árvore. Não, mas não. Mas não tem José. Mas tem José, filho de Jacó. Tem José, né? Tem José. Tem José. Na verdade, a gente sabe que a genealogia não é como a de hoje, que tem uma questão sanguínea. Lá não existia essa questão. Foi mesmo para tentar colocar, não é isso? Jesus dentro dessa cronologia até Davi. Foi uma coisa colocada. Onde se escolhiam as pessoas, né? Caminhando para trás. Exatamente. Mas é isso. Muito bacana. Mateus deve ter dado uma arrumadazinha também. Que se não colocava o descendente próximo, colocava o cunhado, o irmão, para seguir e chegar lá, entendeu? Exatamente. Foi dessa forma. Aí veio o Honório, com Emmanuel, Jesus e Kardec. Exato. Para trazer essas gerações para um espectro mais do espírito íntimo, né, da gente. Então, você vê, tem toda uma história que tem todos os seus detalhes, mas vamos trazer isso como ciclos completos ou meio completos e tal, para a gente avançar para outro ciclo e outro ciclo. E aí você vai transformar esses ciclos também para cada um de nós, na nossa própria vida. Isso? Vamos Esse é o objetivo. Com certeza. Porque eu não dou conta, não estamos aqui para dar conta da vida do outro, mesmo. Mesmo. É a nossa, claro. Vamos juntos. Mas eu vou responder por mim, né? Cada um nas suas etapas. Muito bom, gente. Então vamos terminando, né? Para a gente poder fechar. Empolgante, fica aí o convite para as sequências que a gente vai ver ainda. E lembrando que se a gente destacou no começo, a Emmanuel não está preocupado. E nem o Honório está preocupado com a parte da minúcia exegética, né? Esse aqui, ó, foi colocado aqui e tal, ele pega, não, gente, que são ciclos de gerações e a gente vai tirar a lição psicológica deles, né? A gente vai tirar a lição psicológica e espiritual. É muito importante isso. Tá bom. Quem quer fazer a prece para a gente terminar? Quem fez a inicial foi Denise, né? Eu posso fazer a final. Eu fui a última, não foi, João? Sabia que você ia dizer isso. Eu gosto, né? Eu adoro fazer uma prece. Eu acho que era aqueles coroinhas de igreja. Não pode ser. Não perde a oportunidade de fazer uma prece. Mas vamos lá. A Conceição caiu, né? Beleza. Vamos orar por ela também. Senhor Jesus, nosso amigo de todas as horas, Honório de Abreu, que nos oportuniza esses momentos de aprofundamento no Evangelho. Como disse nosso querido Haroldo no final do prefácio, cuida de teus evangelizandos nesse caminho que estamos trilhando para dentro de nós, para esse estar na intimidade do Cristo que o Senhor fala. Gratidão por Xaxá estar sendo esse médium, né, desse evangelho por dentro do coração, como está na capa do livro. Obrigada pelos amigos que aqui estão, obrigada pelo amparo espiritual que nós sentimos desde o início nesse estudo. Que sigamos com seriedade, com amor, com alegria,
com esse espírito de curiosidade, de aprendiz com que nos encontramos e nos intitulamos humildemente como aprendizes, como mínimos seguidores do nosso querido amado Jesus. Gratidão aos amigos espirituais que conosco estiveram, hoje e sempre. Possamos ter os próximos dias de reflexões, de reverberamento, desse estudo de hoje maravilhoso, com amigos queridos. E todo esse sentimento possa emanar de nós para todos aqueles que cruzem nossos caminhos, para que possamos compartilhar o Evangelho de Jesus. Que assim seja.